Olá, vamos dar continuidade ao Siman Ain Aleph no Seif Beit. Tudo isso que a gente falou no shiur anterior, com relação a pessoa estar isenta do Kriyat Shema, quando ela está ocupada para enterrar um dos seus 7 parentes falecidos, Bamed Varim Amorim, falando no Shulchan Aruch no Seif Beit, Behol, isso em relação a dia de semana, onde ele pode enterrar o seu morto. Aval Beshabat, Hayav Kolayom Ad Aerev, Im Makshir Halat Chum Leitaseh Bezchoi Gvurah, isso agora em relação a Shabbat, ele tem a obrigação de fazer as mitzvot, de ler o Shema até o anoitecer. Isso porque no Shabbat a gente não costuma enterrar o morto. Mas se ele ficou no limite da cidade, quer dizer, ele já no Shabbat, já no sábado, ele está lá perto do anoitecer, ele está perto do Tchum da cidade, para poder já sair para se preparar para enterrar o morto. E dessa maneira, ele vai estar Hayav das mitzvot até aquele horário, até no Shabbat. A partir do momento que já escureceu, ele está no Tchum para sair, ele já está patur de ler o Kriyat Shema. Mas se ele não está lá no limite da cidade para ele poder sair e cuidar do seu morto, e ele está no Shabbat, Hayav Gam Leter, mesmo que ainda está anoitecendo, ele ainda é Hayav de Kriyat Shema. Yom Tov Sheni, fala o Shulchan Aruch, o segundo dia de Yom Tov, de Nokechol. É a mesma lei de Chol, que ele agora está isento do Kriyat Shema, porque ele pode enterrar o seu morto no segundo dia do Yom Tov. Yom Tov Rishon, de Nokechol. No Yom Tov Rishon, primeiro dia de Hag, se ele quer enterrar com Goim, ele pode dar para os Goim enterrarem, então vai ser a mesma lei de Chol, que ele vai estar isento do Kriyat Shema, porque agora ele vai poder se preocupar com o enterro do seu falecido. Agora, se ele não vai dar para os Goim enterrarem, ou porque não tem Goim para enterrar, no Yom Tov Rishon, então vai ser como a lei de Shabbat, que ele é Hayav do Kriyat Shema e das mitzvot, porque ele não vai enterrar o seu morto agora. Falamos no Seif anterior que um dos motivos principais é que a Kavod do Met, em honra ao Met, ele está para tudo do Kriyat Shema e da Tefillah, para ele poder se ocupar do falecido dele, ou também porque ele está preocupado com essa mitzvah, ele está isento de outra mitzvot, tem alguém que está ocupado com a mitzvah, ele é isento das outras mitzvot. Vamos ver agora o comentário do Mishnah Berurah. Hayav bechol abrachot bechol mitzvot. Com relação ao Shabbat, ele é Hayav das mitzvot no Shabbat, porque ele não tem como enterrar o seu morto no Shabbat. Ele está Hayav de todas as brachot bechol mitzvot. Somente coisas que ele pode fazer betzinah quando ele está de maneira mais oculta. Ele está na casa dele, por exemplo. Aqui, no caso, ele vai poder ir para o Beit HaKnesset. Agora, alguém que está no Tchum, nos limites da cidade, a mesma lei se aplica se ele precisa agora escolher pessoas que vão enterrar o morto dele, esses gabaim, pessoas responsáveis para enterrar, se é depois de Minchá, para poder escolher o lugar da Kuvurá, ou para se ocupar do seu Reamet, isso aqui ele já está se preparando para isso, então a partir do momento ele está patur do Kriyat Shema. Agora, se ainda Machshir, mas se ele não está no Seif Katan Yud, se ele não está no Tchum da cidade para se preparar para enterrar o seu morto no Shabbat, Katav Atav Nireri, Kevan Sheshalav Chiyuv Beitai, Yejolikro Kriyat Shema Shel Arvit Beod. Já que ele vai ter o Chiyuv naquele horário, é melhor ele ler o Kriyat Shema em Arvit ainda de dia, porque ainda é Shabbat, e aí ele tem a obrigação das mitzvot. Mesmo que o Kahal costuma ler o Kriyat Shema somente à noite, ele vai antecipar um pouco o Arvit dele. Para que dessa maneira ele não perca a mitzvah do Kriyat Shema, porque ao anoitecer no Motzei Shabbat ele já vai estar patur do Kriyat Shema, porque ele vai ter a obrigação de enterrar o seu morto. Então é melhor ele antecipar o horário de Arvit e rezar o Arvit um pouco antes. Ele não concorda com essa ideia. Não se deve ler o Kriyat Shema ainda de dia. E muito mais ainda não rezar a Tfilat Shmona Esrei. Aqui fala o Mishnah Berurah que é melhor ler o Kriyat Shema sem as brachot. No Motzei Shabbat belo Avdalah. No Motzei Shabbat ele vai poder comer sem Avdalah. Belo Itpaleh. E após enterrar o seu morto, ele vai fazer Avdalah, que ele pode fazer Avdalah até terça-feira. Falamos que no Seif Katan Yud Aleph, com relação a Yom Tov Sheni, vai ser como Chol, porque no Yom Tov Sheni ele vai poder enterrar sim o seu morto, então ele é patur das mitzvot. Mesmo que ele não quer enterrar o morto dele, mas ele tem a obrigação de aninut, todas as leis de onen, de alguém que tem ainda o seu morto para enterrar, recai sobre ele. Numa situação em que ele pode enterrar e não quer.
Mas se não tem como enterrar porque não tem goim para levar o corpo, porque aí é hag para ele, ou outro motivo de força maior, então, já que ele não tem a mitzvah de enterrar o morto, então ele não recai sobre a lei de Aninut. Então, e se aconteceu numa situação, de acordo com Chokhmat Adam, que se faleceu para ele no Yom Tov, em Shaharit, na hora da Tefillah, num lugar que é costume escolher, tem pessoas para se cuidar do morto, porque as pessoas estão ali presentes, se tem pessoas que vão se ocupar com o morto, então ele não tem lei de onen e ele é obrigado a fazer as mitzvot. Quer dizer, quando não tem a lei de onen, ele tem a obrigação das mitzvot. Quer dizer, com relação, já que tem lugares que o costume não é enterrar à noite, fora em Yerushalayim tem sim esse costume, mas aqui no Jabra traz que não, em geral, no mundo todo não há esse costume de enterrar à noite. O mutar bakol, hutz minimut Torah, ele pode fazer qualquer coisa, somente estudar a Torá ele não vai poder, porque a Torá alegra o coração dele. Isso em relação ao Yom Tov. Em relação a Hol, bem balada, bem bayom, afinem yesh eize minyan min agabaim shein mitkabtzim, afilo ach yachal aninut. Quer dizer, mesmo se for em relação a Hol, se não tem nenhum tipo de impedimento, ele tem aqui a obrigação de enterrar o seu morto, e ele está sobre ele a obrigação disso, então ele é para tudo as mitzvot. Uma pessoa começou a rezar, e começou a ler o Shema. E, lo alei, não aconteceu que faleceu alguém para ele, um dos 7 parentes próximos, ele virou o monen. Como ele deve se proceder? Ele para, deixa naquele lugar onde ele ficou, ou igmor, ou yafsik. Ou ele termina a reza dele, ou ele interrompe. E este deot bazé, bem nachronim. Quer dizer, tem muitas alachot com relação a isso, os acronim, ayen bechumat adam, bechakuf lametet, seif heiv, lidatot, que ashvut, yakob, bishat shuvai, vigarber, ronim, matzrichim, lifsok. Tem gente que fala, alguns acronim falam aqui, que ele deve interromper a reza dele e imediatamente. Seif gimel, a meshamer etamet, alguém que está cuidando do corpo, afino enometo, mesmo que não é um parente seu, patur, ele também está patur. Vamos ver o comentário do Mishnah Berurah, patur, mikriat shebal, tefillah, v'chol ha-mitzvot. Ele está cuidando do morto para que não venham bichos e acabem profanando o corpo. Então, ele está lá cuidando. Uma pessoa que está cuidando do corpo, mesmo que ele não é um parente próximo, ele está para tudo das mitzvot. Mesmo que ele está no navio, a gente também se preocupa que pode vir algum bicho e vai atacar o corpo. Fala aqui Magen Giborim, que de qualquer maneira, se está numa sfiná, ele não deve leachmir alatzmo, ele é o Kriyat Shema, afilo yoshev chutz de arba amot, mesmo que ele está longe de arba amot do morto. Ve'ayen mais katam le'ed b'siman lamed-chei. No Seif Rei, ayu shnai meshamrim. Se tem 2 pessoas cuidando do corpo, Zé meshamer ve Zé kore. Um está cuidando do corpo, o outro está lendo, está fazendo a leitura dele, do Kriyat Shema, aí depois eles invertem, um vai ler o Kriyat Shema e o outro vai cuidar. Eles vão trocando, se revezando para poder fazer o Shema. Fala aqui no Seif Katan Dalet, não temos o Mishnah Berurah, vamos para o Seif Rei. A Hofer Kever Lamet Patur. Alguém que está fazendo, cavando a cova, ele também está Patur do Kriyat Shema. Seif Katan Gimel Patur, Afilo Bishaat no Homeat. Mesmo que ele está descansando um pouquinho, ele está patur. Chegar mais de Kradai vai ser para mitzvah, porque ainda é considerado que ele está ocupado com a mitzvah. Porque dessa maneira que ele está descansando para continuar a cavar. Vamos ler agora no Seif Vav. Hayu shnaim o yoter hofrim, kol hatzrichin etzorchei hafirah bevat achat pturim. Se tem 2 pessoas ou mais que estão cavando a cova, todos aqueles que são necessários para essa hafirah, mesmo que eles estão juntos lá, eles são patur, que é necessário todo mundo junto trabalhar, eles são pturim. Yesh nosafim, mas se tem outras pessoas reservas, nishmatim vekorim. Então eles vão revezando e eles vão lendo o Shema, se chegou o horário do Shema, e assim vai, eles vão se trocando e vão se revezando. Fala quer dizer, tem que ser numa situação que nada vai parar o enterro. Quer dizer, não precisa parar, tem que ser uma situação que um depois do outro vai ter gente se ocupando
com o enterro, com a Hafirá, com a cova ou qualquer coisa que o morto precise. Para terminarmos o Siman Ain Aleph, Seif Zain. Asur likro kriyat Shema toch arba amot shel met. É proibido ler o Shema dentro dos 2 metros do arba amot, perto do falecido, ou bebet akvarot, ou mesmo dentro do cemitério. Vem kará, lo yatzai. Se ele leu o Shema ali, lo yatzai dechová. Fala o Mishnah Berurah, kriyat Shema, viu adin lomar kadish shad edvrei kedushá, ou kadish, ou qualquer coisa de santidade, vetam mishum loeg larash. O motivo é para Loeg Larash, é para a gente não acabar implicando com os falecidos, que eles não podem mais cumprir mitzvot. Então, se você vai cumprir mitzvot na frente deles, é como se você estivesse causando algum tipo de incômodo a eles. Isso é chamado Loeg Larash. Tetzain, Seif Tetzain, o bebê takvarot, ayen leil bisiman memhei, Seif katan alef, Mishnah Berurah, mash katav nishan inan lichnos betocho betfilin, veu adin inyan zeh, com relação às leis de tefilin. E a gente falou que se a pessoa lê o Kriyat Shema mesmo dessa maneira, lo yatzah, isso aqui, na verdade, é uma multa dos Ramim, que eles transgrediram a palavra de Ramim, que leu o Shema nessas situações. E mesmo que foi sem querer. Ravado ele fala que não precisa voltar e ler o Shema. Já que ele podia ler o Shema, só que por causa de um motivo à parte, ele não deveria, ele ia saber de avad. De qualquer maneira, a gente segue a opinião do Rambam, que é melhor sim voltar e ler o Shema. Mas se ele já fez a brachot do Shema, o rezou, ele não precisa voltar. Então tem alguns machlokot sobre essa halachá. Logicamente, um Rav deve ser consultado numa situação como essa. Bezerra Hashem, no próximo shiur, vamos começar o Siman Ain Beit.